Coaching da Criatividade, episódio 22. O que você faz para mudar sua situação atual? Que pergunta maravilhosa. Essa pergunta quem nos trouxe foi a Sheila. A Sheila é minha prima e é uma pessoa que vem se aperfeiçoando. É uma excelente vendedora, uma excelente gerente de vendas. E ela vem se aperfeiçoando e buscando se reinventar nessa situação. E a pergunta é: o que você faz para mudar a sua situação atual? E ela já entrou na ideia do coaching da criatividade e ela responde. Ela faz a pergunta, ela mesma responde do jeito dela e através dos estudos. E é isso que a gente precisa fazer para mudar uma situação. A gente precisa saber como fazer. Se a gente ainda não sabe como fazer, a gente não consegue mudar. Então, se eu estou numa determinada situação ou se eu ainda não estou, imagine o seguinte: eu quero chegar num determinado ponto, mas eu ainda não cheguei. Se eu ainda não cheguei, é porque eu não sei. Então, para que eu possa chegar em algo que eu ainda não cheguei, eu preciso saber como. Para saber como, eu preciso estudar. Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me atualizar, eu preciso buscar cursos, buscar lives, buscar vivências, buscar estar com outras pessoas, participar de mente mestra daquilo que eu gosto, né? Que a maneira de você estar com mais pessoas criativas. Então, ser criativo para mudar a situação atual, primeiro grande passo é buscar, é ser curioso, entender por que você está naquela situação atual, o que está faltando, o que já deu certo. E aí eu gosto muito de usar o seguinte, isso é para mim. Eu vou no meu passado, eu começo a estudar as situações, eu olho para a minha jornada. E a minha jornada, ela sempre me traz algumas respostas. Eu já estou com 54 anos, agora em julho vou fazer 55. Então a minha jornada já não é mais tão curta assim. Mas mesmo que ela seja um pouco mais curta que a minha, ela é a sua e ela é especial. E repara que você tem coisas muito interessantes que você fez ao longo do caminho. Então o buscar, às vezes pode ser apenas buscar na sua história. Você pode encontrar na sua história possibilidades que você não está usando agora, que você pode usar. E um dos comentários que a Sheila fez, quando ela fez a pergunta, é que algumas pessoas querem mudar, mas não têm forças para mudar. A força para mudar, ela depende de algumas evoluções. Ela depende, talvez, em alguns momentos, que você precisa, que você peça ajuda a um psicólogo, peça ajuda a alguém que te escuta, peça ajuda a você mesmo, se permitindo conhecer coisas novas. A força, na verdade, ela vem muito, aí a gente teria que entrar numa outra questão, e aí não seria mais o coaching da criatividade, seria o coaching da autoestima ou da confiança, e isso a gente pode até fazer, até uma ótima sugestão. Mas a força é você que vai construir, e você vai construir a partir do momento que você sabe como. Então, um grande caminho, por exemplo, é você trabalhar a sua autoestima. Procure conhecer mais sobre isso. A EMECF Educação Empreendedora tem um treinamento que é Autoestima, o segredo do sucesso. Se você quiser conhecer, ótimo. Se você não quiser conhecer, não tem problema nenhum. Mas, para mudar uma situação, voltando à base da pergunta, é necessário que eu saiba como. Então, eu preciso fazer esse buscar como. Mas, além disso, aí vem os próximos passos. Se eu sei como fazer, se eu busquei as informações,
Se eu sei que eu tenho que dar novos passos, que eu tenho que me planejar, que eu tenho que usar melhor meu tempo, eu tenho uma série de coisas que eu vou descobrindo, talvez com a ajuda de um coach como o Cerbela, talvez de outra forma. Não tem problema nenhum, você vai usar a sua maneira. Você não tem que ser cliente do Cerbela, você pode ser, e eu estou aqui para ajudar as pessoas que solicitarem isso, mas você vai escolher o seu caminho. Então, se você começou a descobrir o que você tem que fazer, é preciso fazer, é preciso agir. Então, para que eu mude a situação que eu estou, eu tenho que agir. E agir todos os dias, sem desespero e sem esperança. Apenas agir. Por que sem desespero? Por que sem esperança? Porque quando a gente fica muito atento nas respostas, a maioria das vezes a gente acaba desistindo. Porque nem sempre as respostas vêm no momento que a gente quer que elas venham. As respostas vêm no momento que elas precisam acontecer, em que elas naturalmente vão acontecer. Então eu não posso ficar com esperança. Eu tenho que simplesmente fazer aquilo que eu estudei, que eu busquei, que eu descobri que é o que é necessário ser feito. Então eu vou fazer. E quando eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo com naturalidade. Sem desespero. Por que sem desespero? Porque o desespero, eu estou precisando muito de dinheiro, eu estou passando fome, então vamos encontrar alguma coisa para você resolver esse problema paliativamente. Pede ajuda, pede socorro, aceita ajuda, aceita o socorro, mas se permite uma determinada tranquilidade para você fazer o que é necessário para sair da situação que você está e ir para uma outra situação. Aprende a enxergar as oportunidades que estão passando na sua frente. E aí eu vou dar uma dica que talvez não tenha muito a ver com a pergunta, e uma dica que foi muito útil para mim. A partir do momento que eu traço minhas metas, meus objetivos, que eu transformo meus sonhos em objetivos, esses sonhos começam a se concretizar e a se realizar. Então, se eu quero mudar a minha situação atual, eu preciso saber aonde que eu quero chegar. Qual é a situação que eu quero? Eu determino isso. Eu crio uma meta para isso. Crio uma data específica, uma maneira de medir como que eu chego nisso. E ajo para que isso aconteça. Divido esse tempo em pedacinhos, faço algo todos os dias, sem desespero, sem esperança, mas faço algo todos os dias. E aí eu consigo mudar a minha situação atual. É isso que funcionou para mim. Não sei se vai funcionar para você. Responde você a essa pergunta. Eu sou Márcio Cerbela, coach para empresários, coaching fora do normal.